nosso convidado de hoje é o professor Diogo, do grupo de artes visuais, cá na escola. O professor Diogo estudou cá e fez o curso de artes visuais. O seu nome artístico é Bonioso e faz trabalhos de desenho e pintura, tendo exposto em vários lugares. O professor Diogo hoje dá aulas na ESA, mas também já esteve a dar aulas em um ateliê de pintura na Associação Gatilho, cá em Amarante. A música também faz parte da sua vida. Agora vamos passar a palavra ao nosso artista convidado de hoje. Olá, boa tarde a todos. Aqui como que as vossas colegas disseram, o meu nome é Diogo Cardoso, sou professor aqui na escola. Iniciei aqui o meu percurso no 10º ano em artes. E também, como elas disseram, eu utilizo um pseudónimo que é Bonioso, e esse nome está associado a quê? Está associado a um acontecimento em particular que aconteceu na faculdade, em que eu tinha que criar uma banda desenhada, e a banda desenhada tinha que ser inspirada num ídolo meu. Na altura eu gostava muito de um cantor, de uma banda que se chamava AC/DC, que se chamava Bon Scott, e os amigos chamavam-lhe Bonnie, e na altura criei um personagem para uma banda desenhada, e era um personagem que encontrou uma pedra preciosa na rua, e a partir do momento em que estava em contacto com essa pedra, tudo o que ele imaginava acontecia. Portanto, se ele queria que não existisse ninguém no mundo, de repente ele ficava sozinho no planeta. Eram coisas deste género. Mas só Bonnie não chegava, então eu adicionei-lhe a terminação do nome Cardoso e ficou Bonioso. Mais tarde, a minha professora de pintura e desenho, a Isabel Barahona, da faculdade, sugeriu que eu utilizasse esse nome Bonioso como pseudónimo, porque na altura ela gostou do personagem por ser um sonhador, por conquistar sonhos, etc. E ela achou que podia ser pertinente ser Bonioso, porque eu era Diogo Cardoso, era de Amarante, e havia uma associação muito grande do meu nome ao Amadeu de Sousa Cardoso. Então, para não estar preso a essa sombra, decidi, por bem, que tudo aquilo que eu fizesse a nível criativo assinaria Bonioso. Pronto, essa foi a razão pela qual eu utilizo esse pseudónimo. Isto agora é para começar a apresentação, não é? Pronto. Aquilo que eu vou trazer aqui hoje é, digamos, não de uma forma cronológica, de uma forma, se calhar, até um pouco anacrónica. Eu tentei que fosse cronológico, mas nem sempre vai dar. Vou tentar trazer aqui alguns acontecimentos, algumas imagens que para mim foram importantes no meu percurso, que me influenciaram e que até certo ponto acho que é importante demonstrar-vos aquilo que eu passei e que me fizeram aquilo que eu sou hoje, que eu não sei se é bom ou se é mau, mas começando por a minha pessoa, eu era esta criança, filho da Maria Helena, da minha mãe, que me cuidou sempre de mim e ainda é uma cuidadora, e do meu pai, um antigo combatente, cheio de traumas da guerra, do ultramar. E daí surgiu um rapazinho sempre aventureiro, sempre cheio de vontade de explorar o mundo e querer saber mais e mais. Com o tempo fui crescendo e fui ganhando algumas paixões, e a minha primeira paixão foi o desporto. Joguei muitos anos voleibol, imensos anos, joguei quase 10 anos voleibol,
e também fui treinador de voleibol. Portanto, entre os meus 14 anos e os meus 24, 25, a minha vida esteve sempre associada a esta modalidade, entre jogador e tirar cursos de treinador e andar nessas jornadas todas pelo país e pavilhões fora. Aprendi muito sobre o que é estar com pessoas e aprendi muito sobre relações. E se eu hoje sou professor, deve-se muito também à minha mãe, que era professora, e quando eu era miúdo ia assistir às aulas dela, mas muito cedo eu tirei o curso com 16 anos de voleibol e comecei a exercer essa função aos 16. Comecei a ganhar um gosto por estar não digo a ensinar, porque ensinar parece-me uma palavra demasiado forte, mas pelo menos para estar a trabalhar com pessoas. Para além do desporto, que foi uma paixão, uma outra paixão foi a música, e eu, da vossa idade, já tinha bandas de garagem e andava a tocar em cafés e em bares. Este aqui é o meu melhor amigo, que é o Tó. Descobri há bocado que tenho aqui uma aluna que é prima dele e tudo. Pronto, isto sou eu. Portanto, nós desde muito cedo começámos nesta aventura do rock and roll, das garagens, do andar na estrada com os instrumentos e tentar ganhar uns trocos e, sobretudo, escrever letras políticas e tentar dizer alguma coisa. Aqui é a nossa primeira grande manifestação, que é na Escola Secundária de Amarante, há muitos anos atrás, que nós entramos clandestinamente com a minha primeira banda aqui na Escola Secundária e demos um concerto sem autorização aqui na escola. Entramos numa carrinha, montamos o material, começámos a tocar e nesta altura, para quem não sabe, nós éramos governados, na altura era o PS, e havia uma Ministra da Educação que na altura estava a dar cabo da cabeça aos professores, e nós também na altura tínhamos aquela atitude revolucionária e quisemos vir dar aqui apoio, apesar de termos sido suspensos após o concerto. Fomos 2 dias para casa, mas nunca fomos prejudicados por causa disso. Até houve professores que vieram tocar connosco e tudo. Nesta altura, estava eu já se calhar quase a chegar ao 12º ano, estava eu em artes e havia um pavilhão que era um palheiro, a gente chamava-lhe o palheiro, mas era um pavilhão espetacular, que era onde a gente podia experimentar tudo aquilo que nos apetecia a nível de pintura, de escultura. Nós fazíamos várias coisas e aqui são fotografias, eu sou aquele ali no meio, do processo de trabalho que depois originou a pintura de um pavilhão com a temática do Amadeu de Sousa Cardoso, aqui na escola. Não sei se ainda há outros registros disso ou não, mas na altura isto foi espetacular, foi um ano inteiro a trabalhar nisto, nós tínhamos as tardes todas livres, chegámos inclusive a vir à noite para aqui para a escola trabalhar, a gente trazia projetores, quer dizer, nós não trazíamos, a escola tinha projetores, a gente passou tudo a acetato, projetávamos à noite no pavilhão, e é preciso que se diga que estas plaquinhas aqui fomos nós que as fizemos juntamente com um curso que eu já não lembro qual era o curso, não sei se era mecânico, carpintaria, já não lembro, que fizemos placa a placa e voltámos a repor, nós reconstruímos o pavilhão por fora todo, foi mesmo espetacular. E nesta altura nós só tínhamos a oficina de artes no 12º ano e tínhamos uma disciplina também que era a área de projeto, e este projeto foi no âmbito dessa disciplina.
e eu comecei a interessar-me também pela pintura. Portanto, tinha o desporto, tinha a música e a pintura apareceu. E este é o único registro que eu tenho desta pintura. Foi a minha primeira pintura que foi roubada. Portanto, apesar de eu ser só um anónimo, esta pintura, como 20 e tal pinturas, foram todas roubadas numa exposição que eu tive, no qual consegui recuperar 2, mas não consegui recuperar esta, infelizmente. Mas esta foi a primeira mesmo. A pintura, de facto, foi super importante. Ainda assim, o desporto tinha uma importância muito grande em mim. E eu, antes de continuar o meu percurso nas artes, fui estudar cinema por 2 razões. Primeiro, porque gostava de cinema, e depois porque fui jogar para um clube sediado no Porto. Então, para mim, era bom estar a jogar num clube, mas também estar numa zona que me permitisse estudar. Mas ao final de 2 anos congelei a matrícula em cinema, cancelei também o meu percurso no voleibol, fazendo coisas mais pequenas, e fui estudar para as Caldas da Rainha, artes plásticas. E aqui sim as coisas começaram a mudar drasticamente. Eu tive sempre, como criador, tive sempre aquela ideia de que gostava de evoluir, e a palavra evoluir para mim tinha um sentido que hoje não tem. Eu sempre procurei algo muito fotográfico, muito realista, hiperrealista, ultra-realista. Procurei sempre ser virtuoso, e quando cheguei às Caldas da Rainha levei uma chapada psicológica e percebi que realmente havia imensas possibilidades tão mais importantes e tão mais engraçadas do que aquela que eu me estava a focar, que interessei-me seriamente por... não é daqui, acho eu, que me interessei por experimentar novas situações e novas coisas. Portanto, isto aqui é a minha sala de artes plásticas, isto aqui é o átrio, onde a gente experimentava as coisas que íamos fazendo na escola. Isto é a minha sala de aula, era caótica, os ateliês. Este era o meu cantinho de trabalho, era aqui que eu trabalhava. Para vocês imaginarem, se eu quisesse, eu podia pedir para porem uma parede, ou 2, ou 3, eu podia fazer um quarto na própria sala. Era mesmo engraçado. Podíamos trabalhar em open space ou em espaço fechado, mas outra coisa engraçada era que a escola estava aberta 24 horas e nós estávamos sempre na escola a trabalhar, a experimentar tudo. Portanto, isto é outra fotografia do canto onde eu trabalhava. E começo também a fazer exposições em bares, em pequenos locais. Isto é no Café do Manel, em Amarante, por cima dos Correios. Nesta altura, até bem antes, ainda quando era aluno da escola secundária, eu e os meus amigos e a minha turma de artes, nós parávamos neste café, discutíamos, ouvíamos música, e a dada altura, durante o percurso quase todo da faculdade, fizemos uma coisa: comprometemos-nos com os donos do café a fazer uma exposição todos os meses de uma pessoa diferente. E nós praticamente só fazíamos exposições com pessoal que estava a estudar artes plásticas, ou que estava a estudar fotografia, porque aqui era uma coisa só entre amigos. Claro que também era para o público, mas nós não tínhamos noções nenhumas do que é que realmente era a curadoria, o que é que era a arte, o que é que eram estas coisas. Não, nós parávamos num café e aquilo era para aquele público do café, e era isso, não era nada de especial. Isto é outra fotografia, isto também é lá, são dispositivos que se criavam, disposições. Pronto. Mais à frente, voltei atrás, agora
voltei outra vez à frente. Aqui é a capa da minha primeira curta-metragem de animação, que a escola na altura ficou com os direitos da animação, da curta, e há um exemplar para a escola, para os alunos, que eu tenho muito orgulho nisso. A animação, portanto, eu comecei por falar no desporto, depois passei para a música, entretanto falei na pintura e agora estou a falar em cinema de animação. Já tinha estado em cinema, mas o cinema de animação veio ter um impacto na minha forma de pensar muito grande. Enquanto andei a estudar na faculdade, trabalhava em cafés, comprava jogos em segunda mão para consolas e vendia-os depois em leilões na internet, ia para a apanha da fruta, para a apanha da pera, ia ganhando alguns trocos. Para quê? Para quando saísse da faculdade começar a fazer alguma coisa. E mal acabei a faculdade tinha uns trocos, e aquilo que eu fiz foi chamar um conjunto de pessoas que eu achava e acho que estavam na mesma onda que eu, para criar uma produtora de cinema de animação. Claro que clandestina, porque não tinha dinheiro para andar aqui com burocracias legais, etc, etc. E criámos as produções El Capitán. Olha, este é o teu irmão, Leonor. Portanto, nós construímos um estúdio e estávamos a trabalhar das 9 da manhã às 5 da manhã, a produzir desenhos. E para que é que nós produzíamos? Nós produzíamos para concursos internacionais. Por exemplo, aqui estávamos a preparar uma animação e um storyboard que era para quê? Que era para o compositor que fez a banda sonora do Senhor dos Anéis, que na altura ia lançar um videoclipe de uma música, abriu um concurso, e nós chegámos até a ir à final, mas depois não passámos para a fase seguinte. E estão aqui, olha, aqui estão a ver o storyboard, os desenhinhos todos. Isto aqui, às vezes nós desenhávamos, cortávamos, voltávamos a colar por cima dos desenhos, e isto era sempre um trabalho que se fazia. Por exemplo, o Pedro, que está ali, o irmão da Leonor, fazia o desenho, passava para mim, eu fazia as sombras, havia alguém que fazia as didascálias, havia alguém que fotografava, e era sempre todos a trabalhar, com 35 graus de calor dentro do estúdio, porque as luzes eram muito quentes e nós trabalhávamos, não tínhamos material, não tínhamos grande tecnologia, era tudo muito arcaico. As mesas eram todas feitas artesanalmente. Isto foi, por acaso, uma fase bonita. Infelizmente acabou, mas não faz mal. Entretanto, a música continuava, e eu continuava com outras bandas, e isto é que me dava gozo, que era não estar preso absolutamente nada. Eu não gosto de rotular que sou isto ou que sou aquilo. Eu sou, se quiserem, o bonioso, hoje faz aquilo, amanhã não faz nada, e pronto, e é isso. Aqui, para além de dar concertos, eu também gosto muito da coisa da rua, então muitas vezes íamos tocar para a rua também, e houve uma altura em que eu e um amigo meu costumávamos ir tocar no verão para o Rio, por causa do pessoal que andava nas gaivotas. Então havia muitos turistas a andar de gaivotas, e nós levávamos amplificadores de 9 volts, que era pilhas, e podíamos tocar para ali para o Rio. Pronto, isto só até a polícia aparecer, porque a polícia não fazia nada, só nos mandava ir embora, e depois nós íamos à nossa vida todos felizes. Pronto. Isto são mais concertos que gostava de vos transmitir, que para mim talvez a música seja das coisas que mais me move, quer pelos autores e escritores que eu ouço musicalmente, que me influenciam, que eu leio. Eu também gosto de ler muitas biografias de autores.
E ao mesmo tempo, enquanto ando a tocar, estou a começar, acabo as produções El Capitano com os meus amigos e começo a tentar perceber o que é o mundo da arte em Amarante, ok? E aqui é um ateliê que havia, que era o Corredor e Companhia, que foi o primeiro ateliê onde eu trabalhei, da Isabel Ribas, que me deu trabalho, onde eu estive lá cerca de um ano a trabalhar, a apoiá-la nos alunos, a preparar as telas dela, as tintas dela, essas coisas todas. Foi um período importante que também me deu aso a fazer exposições que ela participava, que realizava e que depois me convidava. Mas eu não trouxe essa fotografia por causa disto. Eu trouxe essa fotografia por causa desta senhora que está aqui. Esta senhora que está aqui chama-se Ana Toro e é pintora, é artista e foi uma das pessoas mais importantes no meu percurso. Porquê? Porque, para vocês terem uma pequena ideia, eu, quando cheguei ao 10º ano, fui estudar animação social. E quando acabei de estudar animação social, passei para o 11º ano, mas eu não segui o 11º ano. Voltei para o 10º ano de desporto. E depois fiz mais um ano de desporto, cheguei ao final do 10º ano de desporto e não fui para desporto. Tinha uma professora que passava sempre por mim, que era a professora Lúcia, que dizia: rapaz, o que é que estás aí a fazer? Não sei o quê. Anda, mas é para a secundária e tal, e eu acabei por vir para artes. Portanto, eu fiz 3 décimos anos em 3 cursos diferentes. Mas quando acabei o 12º ano e fui para cinema e mudei de curso depois para artes, mais ou menos nessa altura, esta artista disse-me uma coisa muito importante que eu nunca mais me esqueço, que foi... ela na altura vivia da pintura e ela produzia muito, trabalhava muito, hoje já nem tanto, mas ela na altura disse assim: Diogo, tu deves fazer uma coisa na tua vida, tu tens que pensar em algo que tu saibas que no momento mais difícil da tua vida tu tenhas força para aguentar o peso desses problemas todos. Se a pintura, se o cinema, se a escultura, seja o que for, são a alavanca que tu precisas para suportar o peso da vida, então força. Basicamente, ela disse-me, por outras palavras, faz aquilo que te faz feliz e não aquilo que te dá dinheiro. Basicamente foi isso. E pronto, e lá fui eu e eu quis trazer. Pronto, há muita gente que conhece esta instituição, outros que não. A Gatilho é uma associação para o desenvolvimento artístico ou cultural local e após uma curta passagem num grupo informal que houve cá em Amarante chamado Casa Amarela, eu fui fazer um estágio profissional para esta associação que trabalha com produção de espetáculos e deu-me a oportunidade de desenvolver um projeto eu não gosto de dizer formação artística, mas que me deixou desenvolver um ateliê com crianças, jovens e adultos. E ao começar a trabalhar com estas tais crianças, jovens e adultos, foi quando eu comecei a aprender mais sobre pintura, sobre vídeo, sobre escultura, sobre as linguagens artísticas, e foi quando eu comecei a envolver mais com o mundo da arte. Aqui isto são quadros meus, são pinturas minhas, eu penso que isto aqui é na Bienal da Vidigueira, aqui em Espanha, numa exposição de fotografia. Tive durante 2 anos que praticamente só
só produzi fotografia, porque na altura tinha um género de uma marchand que me incentivava muito a fotografar e que me dava uma oportunidade na pintura, e depois eu andava com aquela coisa na cabeça e pronto. Isto é, a minha linguagem pictórica vai mudando, estou sempre a mudar, nunca faço as mesmas coisas, mas se calhar estou a passar muito depressa, mas também não tenho muito tempo. Pronto. Isto são concursos, isto é um prémio também. Mas há uma coisa muito importante, que é, apesar da minha vida começar a ser preenchida por estas atividades todas, pela música, pela pintura, pelo cinema, há uma coisa que eu não abdico, que é dos meus amigos. E ainda hoje os meus amigos são os mesmos amigos de quando eu era miúdo, os meus vizinhos, os meus colegas de turma, continuam a ser os mesmos. E todos os fins de semana, ou se não for todos, procuramos sempre estar juntos. Aqui, também no âmbito da Gatilho, fomos convidados para fazer uma curta-metragem de animação para a nível nacional sobre a ostomia, e depois fizemos uma exposição sobre os dispositivos que utilizámos para fazer essa curta-metragem de cinema de animação, que era uma campanha que se chamava Amarante de Igual para Igual. Também foi algo que foi marcante, porque mais uma vez reativou o meu gosto por fazer animação. Não me deixaram fazer a animação como eu queria, mas foi bom voltar a animar passado 5 ou 6 anos depois de ter iniciado. Mais tarde, através da professora Elsa Cerqueira, que é colaboradora também da Gatilho e que nos ajudou imenso em vários tipos de processo, desde contribuir com escrita, a ideias e muitas outras coisas na associação. Há um ano muito interessante da Gatilho, que a Gatilho faz uma mostra de cinema que se chama Flip, e que nós na altura fazíamos workshops, e a professora teve a ideia de levar uma turma para fazer um workshop, que era numa tarde, e esse workshop, atenção, isto foi incrível, esse workshop correu tão bem, porque os miúdos conseguiram fazer uma curta de animação numa tarde. Correu tão bem, que em conversa com a professora, pensámos, e se a escola desse autorização para estes miúdos fazerem uma semana, uma masterclass de uma semana? E a escola dispensou-os das aulas. Eu dispensei-me também das minhas aulas na Gatilho. Montámos um estúdio e fizemos uma curta-metragem à séria com os alunos da professora. Estão a ver os cenários? Era sobre a temática era sobre o divórcio e sobre a problemática do divórcio. Então era muito interessante, porque era uma menina que comia uma laranja alucinogénica e depois ela ia viver para o mundo das laranjas, e as laranjas andavam à luta com os limões. Então era um universo assim, meio distópico, mas depois tivemos a oportunidade de o apresentar na própria mostra, no Cineclube de Amarante, com a turma. Se calhar os professores devem se lembrar destes miúdos, e eu na altura fiquei com a ideia de que se eles deixassem de ir para a escola e fizéssemos só animação, que fazíamos vida disto, porque eles eram todos espetaculares. E aqui também é um aluno meu da Gatilho, que este miúdo fazia filmes, fazia e faz, ele com esta idade já animava volumetrias, volumetrias com objetos,
e editava, fotografava e editava. É incrível, e ele, apesar de ser coisas pequeninas, já é muito bom. Pronto. Contudo, o desenho também, para além da pintura, é algo que também me acompanha e que eu, se calhar, até gosto mais de fazer nos meus tempos livres. E o desenho foi algo que eu, que se calhar é das coisas que eu ainda mais faço. E juntamente com o plano da gatilha e com aquilo que eu vou fazendo com os miúdos e com aquilo que eu vou escrevendo, deu asas a que começasse a ter outro tipo de convites, como por exemplo para fazer pinturas murais. Portanto, comecei também a desenvolver pintura em paredes. E o facto de começar a trabalhar para a área pública, começou também a surgir o convite de ir lá para fora. E eu tive o convite de fazer um trabalho para a França, mas nesta altura disse, por que não, em vez de ser eu que vou para a França, por que não levar um aluno meu da Gatilho a França? Ele na altura do Estado Novo, antes de ir, ele fugiu da guerra, foi para a França, tem uma gratidão enorme com a França, tem 76 anos, é um trabalhador exímio, chama-se José Neto, e eu propus-lhe, olha, queres fazer uma escultura para colocar num espaço público em França, em Achers, que é uma cidade geminada com Amarante? E ele obviamente ficou todo contente. Tivemos 2 meses a produzir aquele trabalho, que foi uma encomenda da Câmara Municipal, e fomos depois à França introduzir a peça. E isto começou-me a mover cada vez mais a parte do espaço público, sem nunca descurar, mais uma vez, da música. Naquela altura em que entramos na pandemia, que também foi ótima, porque eu nunca dei concertos para muita gente, mas esta altura foi muito engraçada, porque eu toquei em alguns espaços engraçados, mas sem ninguém. Isto é um concerto que eu dei para ninguém. Portanto, é num cineteatro qualquer, mas não existe ninguém no palco, só as pessoas da Regi. E nesta altura as aulas eram espetaculares, porque apesar de estarmos em casa na pandemia, eu tenho na Gatilho cerca de 60 alunos e os meus alunos estavam, ao mesmo tempo que estavam em aulas aqui, também estavam em aulas na Gatilho. Eu nem sei se devia dizer isto, mas é verdade. Mas estávamos até à noite. Para vocês verem, nós até jantávamos em conjunto. E trazíamos, aqui por acaso está o meu amigo Tó, que veio fazer uma palestra sobre arqueologia, mas chamei muitas pessoas, da área da pintura, da área da escultura, de muitas áreas para partilharem a sua experiência com os meus alunos, como estou a fazer agora aqui com vocês. E logo a seguir à pandemia surgiu também esta oportunidade de fazer este mural gigante, que foi realizado também entre mim e os meus alunos. Estão a ver? Aqui foi numa clínica dentária. Aqui para mim foi espetacular, que aqui foi um convite que eu tive para fazer fui convidado pela equipa dos Chutes e Pontapés para tocar com eles no tributo que fizeram ao Zé Pedro dos Chutes. Isto aqui fui tocar com os roadies, com a equipa técnica dos Chutes e Pontapés, numa homenagem que eles fizeram para eles. Mas lá está, gosto sempre de trazer os meus amigos, porque os meus amigos estão sempre comigo, e os meus amigos, e o Café de Manel, e é o nosso espaço, as nossas reuniões, o nosso quartel-general, as ideias surgem todas de algum sítio.
aqui, esta imagem parece estúpida, mas foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Eu fiquei preso em Pedrógão Grande, tive 12 horas, não sei se vocês ouviram falar, num grande incêndio de Pedrógão, eu fiquei 12 horas encurralado, sem poder andar para a frente, nem para trás, nem para os lados, encurralado pelas chamas, e foi a primeira vez que vi alguém a morrer à minha frente. Portanto, esse sentimento que a gente tem de quando morre alguém, da perda de alguém que nós conhecemos é uma coisa, mas eu nunca tinha tido a experiência de ver alguém literalmente a morrer no momento, e isso foi muito marcante para mim. Mais tarde, para além de tudo aqui, mais tarde, os concertos, as exposições, tudo começa a aumentar. E aqui tive outra grande produção de pintura mural. Aqui já são 16 metros de altura, tem que se pintar com grua, estão a ver. Eu até gostei mais de andar lá com o meu joystick, a brincar de lado para lado, a pintar murais. E aqui trouxe esta fotografia, porquê? Porque achei que nesta altura, quando estava a fazer o PowerPoint, pensei, fogo, mas de onde é que vem isto tudo? Isto vem tudo da partilha que comecei a ter desde que estes miúdos eram pequeninos. E é engraçado que eu hoje, aqui na escola, sou professora de alguns. E também ainda da Gatilho, mas esta gente acompanhou-me e eu fui sempre aprendendo com eles. E pronto, eles foram crescendo, a equipa foi crescendo. Isto são as nossas grandes viagens, sempre que há concursos, sempre que há bienais, todos em conjunto, juntamos, fazemos as candidaturas em conjunto, para participar, para concorrer, para tentar dizer alguma coisa ao mundo, para tentar dizer alguma coisa à sociedade. Quando vemos um concurso, não vamos lá para ganhar, vamos lá porque queremos dizer alguma coisa. Se tivermos a sorte de ganhar, se tivermos a sorte que isso aconteça, ótimo. Mas o mais importante é percebermos se há espaço para sabotar alguma coisa que nós achemos que seja pertinente. E felizmente quase sempre tem acontecido isso. Temos levado grandes temáticas, falando de coisas interessantes e levar para a arena do debate temáticas que têm de ser faladas. E estão a ver, e começar com crianças, porque quando nós vamos a estas bienais, estes concursos, é tudo gente velha, e depois estão os da Gatilho, novinhos, pequeninos, a começar a interagir com esta gente, e é interessante começarem também os grandes a ouvirem a opinião dos pequenos. E aqui é da última exposição que eu fiz na Gatilho. Portanto, aquilo que eu faço, fotografia, vídeo, música, tudo junto, numa exposição, com as pessoas que gosto, com as pessoas que amo, com as pessoas que trabalho, tentar mostrar às pessoas que suportam também isto, que são os pais dos alunos, que são os amigos dos alunos, a família dos alunos, para fazer uma grande festa e festejar realmente a vida. Outra paixão que eu tenho é rádio. Fiz também um programa durante 2 anos sobre música e achei que era importante trazer isso. Pronto. Aqui é um dos projetos recentes que eu tenho, de música também. E aqui é o meu pai. E há bocado falei-vos que o meu pai era um antigo combatente e a minha nova... decidi mudar o meu formato de pintura. Porquê? Porque o meu pai era um antigo combatente e o meu pai levou com um estilhaço de um lança-rockets na cabeça. E quando levou, ficou inapto, mas não o deixaram tirar de lá. Então ele foi para a comunicação, foi para os serviços de comunicação no ultramar. Então aquilo que ele fazia basicamente era falar em código Morse. Ele fazia comunicação em Morse.
E ele tanto me falava sobre o código Morse que eu comecei a perguntar-lhe o que era o código Morse, o que era o alfabeto fonético e como é que se fazia e como é que não se fazia. E eu achei tão interessante o código Morse que pensei, será que é possível desenhar com código Morse? Então, comecei, por exemplo, este trabalho chama-se Chove Lá. E em código Morse, aqui no canto superior direito, diz fora. Chove lá fora. Ali é o que diz em código Morse. E comecei a utilizar o Morse como forma de desenho, mas de linguagem também. E começaram a surgir estes quadros todos malucos, todos mais geométricos. Isto é um prémio que eu ganhei no ano passado de pintura em paredes. E este quadro, sabem o que é que diz em código Morse? Café de Manel. Este quadro retrata aquilo que é o Café de Manel, uma exposição no Café de Manel. Aqui não dá para ver bem, mas tem ali os tacos de bilhar, tem ali... E o engraçado é que eu fiz o quadro, passado um ano vi o concurso, concorri e ganhei um prémio com o sentimento de que o meu quartel-general também ganhou, a minha família também ganhou isto. E já quase a acabar, eu sou bastante cético, mas tenho um amigo meu que infelizmente já não está cá, e ele dizia uma coisa muito interessante. Sempre que estava dias de chuva ou dias cinzentos, eu dizia que não tinha vontade de fazer nada, porque eu não gosto muito de trabalhar quando está a chover ou quando estão dias cinzentos. E ele dizia muitas vezes isto: se as nuvens têm esse efeito em ti, então imagina as estrelas. E eu achei essa frase poderosa. E ele, quando morreu, ele morreu na Noruega e ele teve um funeral assim muito fora do sistema, que o funeral dele o corpo dele foi metido numa jangada no rio, incendiada, e eu vi o funeral online, assisti ao funeral online. E saí do funeral e fui a uma parede cá em Amarante e escrevi isto para eternizar o momento. E eu acho que eu gosto muito desta coisa, deste tipo de intervenção também na rua. Gosto de ter um marcador, um pastel, um marcador, e quando sinto que é preciso dizer alguma coisa, gosto de escrever. Ainda que pareça que é um bocadinho rebelde, eu acho que não. E pronto, acabo aqui com o homem sonha, a obra nasce. As palavras não são minhas, mas gostaria de acabar com a ideia de que eu sou artista porque se calhar tirei um curso e porque se calhar estou metido em muitas coisas que estão ligadas à arte, mas eu sobretudo sou um sonhador. Pronto, basicamente é isso. E está feito, não sei. Agora vamos passar às perguntas. O que é que te inspira para fazeres a tua arte? Eu vou tentar responder e vou ser polémico. Ok? Eu vou ser polémico, mas, por favor, e digo mesmo até aos professores, se acharem que eu estou a ser polémico, por favor, também intervenham, porque isto aqui é para todos, não é só para alunos, isto é para todos. O que me inspira para fazer a minha arte? Não há nada que me inspire para fazer a arte. Eu inspiro-me para fazer pintura, inspiro-me para fazer desenho, inspiro-me para fazer vídeo. Não me inspiro para fazer arte. A arte, para mim, é um negócio
à parte, é algo que eu vou negociar posteriormente à minha inspiração. Ou seja, eu quando crio, não crio a pensar que aquele objeto vai ser algum objeto de arte. Eu crio pelo prazer de o fazer. A arte, para mim, é um mundo que pertence às instituições. E a pintura, o desenho, para mim, são os ofícios. E eu gosto de desenhar, gosto de pintar, gosto de tocar, sem pensar no conceito de arte. Mas aquilo que me inspira, eu detesto usar esta palavra, porque acho que esta palavra é muito forte e tem muito peso, e dita por uma pessoa com a minha idade, sinceramente, nem parece que tenha tanta força, mas o que me inspira, essencialmente, é o amor pelas coisas, e quando eu respondo amor, estou a ser transversal a tudo. O amor no mundo, o amor pela música, o amor pela paz, as coisas do dia-a-dia, as situações do dia-a-dia, a poesia. Não sei se respondi bem à pergunta, mas... Quais foram os trabalhos que mais te realizaram? Os trabalhos que mais me realizaram. Isto parece estranho, mas os trabalhos que mais me realizaram foram os trabalhos que foram feitos em grupo, em equipas. Todos os trabalhos que eu fiz em equipa, portanto que não fui só eu a realizar, deram-me muito gozo, porque senti que saí sempre de lá com uma vontade enorme de continuar e não parar de trabalhar. Acho eu. Portanto, tudo aquilo que eu faço em conjunto, desde vídeo, pintura também, gosto mais. Gosto mais de trabalhar em grupo do que sozinho. Entre a música e o desenho, qual é que preferes? Prefiro a música. Gostaste de estudar cá na escola? Gostei e eu gostei, e tenho desde já a dizer que acho, para mim é um privilégio, e acho que para vocês também é um privilégio terem a sorte de terem os professores que têm aqui. Eu não tenho queixa absolutamente nenhuma sobre nenhum professor. Eu adorei o meu percurso aqui. Estudei aqui muitos anos. Estudei desde o 7º até o 12º ano, ainda que tive 2 anos fora, mas estudei aqui muitos anos. E, sei lá, a professora Lúcia acompanhou-me desde o 7º ao 12º quase. A professora Elsa continua a ser minha professora. A professora Elsa ainda hoje é a professora isto, a professora aquilo. Continuo. Eu saí da escola e trabalho, colaboro imensas vezes. Continuo a ser a pessoa com quem eu lembro-me de ser estudante e achar que assim, porquê que nós não temos filosofia desde o 7º ano? Porquê que artes só tem estas horas de filosofia? Porquê? Porque depois de chegar à faculdade isso comprovou-se. Eu precisava da filosofia. E acho tão importante, achei tão importante aquilo que a professora Elsa deu, que me deu a mim, não, que me deu a mim e que me deu aos meus amigos, e todos reconhecem isso, e toda a gente reconhece isso. É impossível não reconhecer o trabalho que a professora Elsa faz. Isso, para mim, faz com que a memória que eu tenho desta escola, como da professora Elsa, da professora Lúcia, do professor Mário Peixoto, do professor Júlio, o professor Manuel não foi meu professor, mas era um professor que andava sempre lá, cruzava-nos, vinha ver os nossos trabalhos nas aulas, às vezes. Adorei, principalmente porque a escola para mim era um lugar
não só para aprender, e eu gostava da escola, gostava de ir para a escola aprender, apesar também de ser rebelde e fazer as minhas aneiras. Eu não era um aluno excelente, nem nada disso, mas a escola permitiu-me muitas coisas, permitiu-me aprender autores que ainda hoje acompanho, aprendi música, aprendi rádio. A primeira vez que fiz rádio foi na escola. E agora fiz rádio outra vez, mas a primeira vez que eu fiz rádio para aí 4 anos aqui na escola. Nós tínhamos programas, concursos, nós fazíamos coisas mirabolosas. E há uma coisa, nós vínhamos para a escola sem ser obrigados. Nós vínhamos para a escola porque queríamos mesmo ir para a escola, porque queríamos fazer o programa de rádio, porque queríamos fazer o concurso de não sei o quê, porque queríamos vir pintar o palheiro, porque queríamos fazer essas coisas, queríamos jogar cartas Magic de Gathering, queríamos jogar voleibol no recreio. Portanto, é impossível não ter gostado de estar aqui. Agora vamos passar a palavra ao público, se tiverem perguntas. Portanto, a importância da filosofia surge na pertinência de procurar refletir sobre os assuntos que tu procuras trabalhar. Ou seja, eu quero, eu li agora, há pouco tempo li um livro muito interessante de um autor chamado Habermas, que se chama O Gosto. É um ensaio. Chama-se O Gosto. Eu nunca tinha pensado o que era o conceito de gosto. E nunca tinha distinguido o gosto da estética nem da arte. E se não fosse a filosofia, eu não conseguia não só separar aquilo que quero falar daquilo que não quero, como aprofundar o conhecimento sobre aquilo que eu quero introduzir num texto, numa pintura, num desenho, e não tenhas a menor dúvida que qualquer desenho que eu faça, uma pintura, eu não pego numa folha e desenho. Eu pego numa folha eu tenho sempre textos ao lado, ou livros, e quando tenho alguma dúvida, quando tenho alguma questão, procuro, mas sobretudo a filosofia ajudou-me a questionar, ajudou-me a falar e sobretudo a ter dúvidas, que é um lugar, para mim, muito importante da vida, é estar num lugar de dúvida. Eu prefiro, muito sinceramente, eu costumo dizer, enquanto eu tiver questões, enquanto eu tiver dúvidas, estou no lugar certo. Olha, Ana, se já me sinto realizado. Eu realmente eu já fiz mesmo muitas coisas. Obviamente há infinitas coisas para fazer no mundo, mas os que eu fiz, sinceramente, deixaram-me muito preenchido. No entanto, eu vou-te ser sincero. Eu não sou uma pessoa ambiciosa. Não tenho grandes ambições. Não tenho a ambição de ser isto ou a ambição de ser aquilo. Não. Eu sou muito mais sonhador. Tenho sonhos, gosto de viajar na minha cabeça, gosto de estar com os meus amigos. Gosto de ir fazendo umas coisas aqui, quando tenho vontade, umas coisas ali. Gosto, se puder, de ajudar as pessoas que gosto, os meus amigos e tal. Mas, se me perguntares, o professor gostava de expor no Louvre, gostava de não sei o quê, gostava de ir a... Não tenho... Se a intenção era... Se eu tinha essa ambição dessa fama, eu não tenho não tenho essa ambição. Já tive, mas quando cheguei às Caldas da Rainha, estudar artes plásticas, deixei de gostar do virtuosismo
E passei, às vezes aparece uma coisa e motiva-me. Eu, agora vou aqui. Mas a minha ambição não é que aquilo seja a melhor coisa do mundo. O que eu quero é que, enquanto estiver a realizar aquele projeto, sozinho ou com aquelas pessoas, que esse projeto valha a pena. Qual é o significado do nome gatilho? Então, é uma... Miguel, não é? Miguel, é uma pergunta extraordinária. Então, a gatilho não se chamava gatilho. A gatilho chamava-se rastilho. E o que era o rastilho? Esta associação começou por ser uma fanzine, ok? E era uma fanzine que abordava o percurso dos artistas amarantinos. Artistas pintores, artistas músicos, artistas artesãos. Aliás, a professora Elsa Cerqueira colaborou imensas vezes com a revista. Mas, quando chegou a altura de registrar a marca, e era rastilho porque a gente queria incendiar. A gente queria incendiar a cidade com cultura. Era uma espécie de explosão de gatilho. Era quase um movimento, Miguel. Um movimento cultural que nós queríamos fazer sempre o lançamento de uma revista, com o concerto de uma banda, sempre em espaços diferentes, porque nem sequer tínhamos espaço, não tínhamos uma sede. E aquilo que quando o presidente, quando a Rastilho deixou de ser uma coisa clandestina e passou a ser uma coisa legal e oficial, quando se foi registar, não podia utilizar o nome Rastilho, porque o Rastilho já existia. Então, fomos às redes sociais e começámos a perguntar ao povo amarantino que nomes é que sugeria em vez de Rastilho. Muitas pessoas começaram a dar vários nomes, até que se chegou a 4 nomes, fez-se uma votação pública e ganhou a palavra gatilho, e ficou gatilho. Ok? Porque é que eu desisti do cinema? Olha, desisti do cinema por vários motivos. O primeiro grande motivo foi o dinheiro. O primeiro motivo foi o dinheiro. Era um curso muito caro, muito dispendioso. A universidade era privada e, para além de ser privada, tinha um problema que era, na altura, se querias filmar a película, tinhas que comprar a película ou tinhas que ir para os estúdios da RTP e ias aproveitar os restinhos que havia de película de filmes ou de outras coisas que se fazia, depois tinhas que colar tudo, tudo era muito caro. A segunda razão foi a minha irreverência. Eu era um aluno um pouco irreverente. Na altura tive uma situação de um professor que me pôs à prova, que começou a dizer que se eu achava determinada situação, então, já que eu dizia aquilo, então porque é que eu não ia congelar a matrícula e estudar artes plásticas? E eu levantei-me da sala de aula, congelei a matrícula e fui estudar artes plásticas. Pronto. Obviamente, mas naquele momento aquilo calhou-me na mousse, porque foi um pretexto para eu me desculpabilizar e para justificar também a dificuldade que era já suportar o curso. Mas apesar disso ter acontecido, eu continuo a trabalhar com cinema. Okay. Acha que o seu percurso carreira é acessível ou se foi difícil de chegar lá? Super acessível. Eu, muito honestamente, toda a vida ouvi, lá vai o artista, isso é tudo giro, mas ganhar dinheiro é que isso é que é, né?
sempre ouvi essas coisas, mas não, olha, eu desde que saí da faculdade trabalhei sempre tive a minha independência, a minha autonomia e eu também não faço nada de especial, não sou ninguém conhecido, nem sou ninguém... Eu se quisesse viver da arte não vivia, já houve um período da minha vida que consegui mais ou menos, mas sim, eu acho que é acessível. Aliás, eu vou-te... Como é que te chamas? Alice. Os meus alunos, eu tenho alunos na Gatilho, muito mais novos do que eu, obviamente, da tua idade, que idade tens? 17. Com 17, 18 anos, que têm um percurso muito maior que o meu, a nível de carreira artística, se calhar. Tenho aí miúdos que já têm muito mais prémios do que eu. Portanto, está acessível. O que às vezes é preciso é procurar as coisas, mas há imensas oportunidades. Se tu hoje fores começares a procurar concursos de escrita, concursos de fotografia, concursos de pintura em Portugal, vais ver que é aos pontapés. Se começares a ver em Espanha, ainda mais. Se começares a ver no mundo, e se começares... isso não é o único caminho, isso é um dos caminhos. Se começares a fazer isso, vais conhecendo pessoas, depois essas pessoas vão-te dar a oportunidade para fazer outras coisas e saltas da pintura para a fotografia, da fotografia para o cinema, vais conhecendo pessoas, vais conhecendo e não acho que... Eu acho, estás a ver que, da minha parte, eu não posso falar pelos outros, da minha parte achei... Eu sou um privilegiado, sempre tive a sorte de fazer aquilo que gosto. Trabalhei para isso, mas acho que foi acessível. As dificuldades, normais, de teres que trabalhar quando queres alcançar alguma coisa, queres acabar um curso e estás a trabalhar ao mesmo tempo, caramba, é extremamente difícil, isso é muito difícil. Seres competente naquilo que tu fazes é difícil. É muita responsabilidade, estás a trabalhar com várias pessoas, mas acho que sim. Como é que funciona o teu processo criativo? O meu processo criativo começa com jogos. Portanto, eu sou uma pessoa assim um bocado... Sou calmo, mas também sou nervoso. Eu gosto de ter sempre uma bolinha, atiro a bola contra a parede, estou para pensar, para me ajudar a pensar. Pego numa Nintendo e começo a jogar Nintendo, ou vou jogar computador, ou vou jogar xadrez. Tenho que estar a jogar qualquer coisa. Ok? Começo a jogar e à medida que vou jogando, à medida que vou criando alguma coisa, enquanto penso enquanto jogo, vou começando a pensar alguma coisa já me apareceu, mas eu não vou logo, porque sempre que eu tenho a ideia e vou com aquele ímpeto do romantismo artístico, aquilo que normalmente faço é asneira. Portanto, agora quando tenho a ideia, vou maturá-la. Então vou fazer alguma coisa, ou dar um passeio, pensar, ok? Então depois disso é que, mediante a linguagem que queira explorar, normalmente escrevo. Começo por escrever seja o que for, seja pintura, seja fotografia, seja... a fotografia nem tanto, a fotografia não, mas se estiver a trabalhar com vídeo, se estiver a trabalhar com pintura e desenho, escrevo muito. Depois começo a desenhar, a esboçar como é que eu queria que fosse, como é que eu queria que não fosse. Começo a fazer experiências com cores ou com outros materiais riscadores e depois faço uma coisa, que é eu arquivo. Vou arquivando, para depois ter quase um dicionário das coisas que gosto, das coisas que não gosto, das coisas que podem ser úteis e vou criando um vocabulário. Depois de ter o vocabulário, construo uma gramática. E quando
melhor souber trabalhar com a gramática das linguagens com que trabalho, depois também consigo articular melhor o vocabulário que vou construindo com, por exemplo, há bocado mostrei-te do código Morse, estás a ver? Pronto, aquilo não apareceu do nada. Antes de tudo já há uma história iconográfica muito grande. E essa história iconográfica... Eu quando vou pintar, gosto de preencher as paredes todas com desenhos, pinturas, textos. Ok? Mas gosto muito de trabalhar à base do erro também. Deixaria de ser professor para criar música? Deixaria. Mas atenção, eu deixaria de ser professor para ser músico. Isso obviamente que isso é uma pergunta muito galáctica. Eu deixaria de ser na condição em que só poderia fazer na plenitude isso da música com as pessoas que eu queria e do modo que eu e essas pessoas quiséssemos. Portanto, isso é uma ilusão muito grande, ok? Isso é um sonho completamente doido. Se o senhor professor não tivesse... Eu não estou a ver quem é que está a falar. Ok. O senhor professor... trabalhado em uma das áreas que trabalhou até agora, qual seria a área de trabalho que escolheria para trabalhar? Se calhar a hotelaria, eu adoro cozinhar. Portanto, se calhar gostava de ser cozinheiro. Eu adoro cozinhar e adoro comer, por isso. Diz que você convive diariamente com pessoas. Qual é que você considera as maiores dificuldades e os obstáculos disso, de ter que lidar com pessoas todos os dias? Essa pergunta é espetacular. Eu não sei se responder a isso. De facto, como é que te chamas? Lara? De facto, às vezes é difícil lidar com pessoas. Eu acho que não sou eu que tenho que achar, mas eu acredito que tenho alguma facilidade para lidar com pessoas, porque eu gosto de estar com pessoas e gosto de falar com pessoas. Às vezes a dificuldade é conseguir ter empatia sobre algumas situações ou com algumas pessoas por não ter passado o que essa pessoa passou ou não entender o mundo como essa pessoa entende. Isso às vezes é a maior dificuldade. Como é que eu vou exigir, por exemplo, a um aluno uma carrada de trabalhos de casa se eu não sei o que é sair da escola e ir montar muros, como já tive. Ir montar muros, ou ir para as obras, ou ir para a estrada, ou... A primeira grande dificuldade é tentar perceber que tenho que perceber isso. A segunda vai ser tentar perceber como é que, num grupo de pessoas, como é que eu posso tentar ser justo, sendo que a justiça, não é um termo intermédio que está entre dois extremos, não é? É tão injusto eu cometer uma injustiça contigo como tu cometeres uma injustiça comigo. Portanto, a minha dificuldade nesse processo realmente às vezes acontece, mas eu acho que até tenho tido sorte e ao longo dos tempos, como
desde novo que lido com grupos, aprendi às vezes a razão não interessa para nada. Às vezes a razão não... Às vezes é mais importante o grupo do que a razão. E às vezes abdicar da razão dá-te mais força a seguir. Não sei. Mas, de facto, acontece muitas vezes eu estar num ponto em que não sei como é que se lidam com algumas situações. Mas eu também acho que a experiência me vai dizer como, não é? Eu acho que essa pergunta é para todos. É para ti também, como aluno. Se pudesse descrever a arte e a música em uma palavra, qual seria a palavra que descrevia a arte e a música? Olha, a arte, eu não consigo responder à tua pergunta, porque para ser coerente com o que disse no início, a arte para mim pertence a um domínio das instituições e a música para mim pertence ao domínio dos ofícios. Portanto, eu diria que a arte, se eu tivesse que definir a arte numa palavra, eu digo isto, eu não penso, eu para pensar isto, eu para explicar isto teria que estar aqui 3 semanas a explicar porque é que penso desta maneira. Mas a arte para mim é uma coisa muito bonita. Eu adoro experimentar a arte. Ainda assim, há muitas coisas que me chateiam na arte. E então eu diria que a palavra que utilizaria para a arte era instituições. Agora, ou instituição. Agora, a música, amor. Espero que a pergunta não seja, e a sua mãe deixava ao fazer isso? Conselhos para quem quer entrar no ramo da música? Conselhos. Não sei se sou muito bom a dar conselhos, nem sei se os deveria dar, na realidade. Mas eu acho que se tu queres entrar no ramo da música, é procurar a razão de tu quereres ser, a razão de tu quereres estar na área já deve ser suficientemente forte para justificar isso. Acho que, lá está, a música, a pintura, a arte são mundos complexos. Tu podes estar na música de muitas maneiras. Podes estar na música como eu estou, que é sem compromissos, não tens o compromisso de nada, ou podes estar na música com um compromisso, e quando te colocas no compromisso tens muitas regras, e essas regras podem condicionar ou não. Isso depende muito da tua forma de estar na música. O único conselho que eu posso dar a si mesmo é cuidado com as canções de amor. Ora bem, boa tarde. Eu vou me levantar. Não é que vocês não me ouçam. Mas o que eu quero dizer é que, e acho que posso falar também em nome também dos outros professores que tiveram o privilégio de ser professor do Diogo, o que é bonito na educação é partilhar. O que é bonito e significativo numa escola, chamem de escola no sentido formal, chamem de gatilho ou outro tipo de associação, cuja missão é aperfeiçoar-nos enquanto humanos, é perceber esta evolução das pessoas. Portanto, eu não imagino maior orgulho de um professor que
ver o seu aluno, agora amigo, ser o que é, não é? Ser o que é ou vai sendo. E o Diogo vocês perceberam aqui, que é uma pessoa extremamente aberta, no sentido em que não se definiu e evitou cair naquilo que nós, professores, e que o sistema do ensino tem, que é disciplinas existentes, aparentemente existentes, de primeira e segunda classe, não é? O Diogo gosta de pintura, e gosta de música, e gosta de fotografia, de cinema, de animação, e gosta de poesia, de literatura e de filosofia. E portanto, vocês ouviram, tudo é pretexto para quê? Tudo é pretexto para servir de inspiração ao Diogo. E isso estamos a dar transmitir uma mensagem poderosíssima de que, enquanto vocês devem fazer acontecer e criar. E outra coisa que é importante, que eu gostava de dizer sobre o Diogo, e sim, é verdade, continuamos a conversar, a ter grandes e longas conversas, artísticas, filosóficas, chamem como quiserem, é que o Diogo é extremamente humilde. O Diogo já ganhou prémios, sim senhora. O Diogo, com aqueles 60 ou 70 alunos, etc., negativo e fora negativo, já fez com que esses alunos ganhassem muitos outros prémios em competições, em bienais, etc. Portanto, eu não imagino, eu acho que o Diogo não é definível numa palavra, mas é sobretudo o que é uma pessoa inspiradora. E quando alguém perguntava muito bem que conselho é que tens, eu acho que é pelo exemplo e pela figura, pela história de vida que o Diogo trouxe hoje. Portanto, da minha parte, Diogo, é de facto um privilégio continuarmos a conversar e a educar-nos mutuamente. E obrigada. Obrigado. Ariane, eu não sei o que dizer. Se ninguém mais tiver perguntas, daremos por encerrada a conversa, mas antes temos uma lembrança para entregar ao Diogo. Muito obrigado. Muito obrigado. E para mim, eu agradeço, eu gostaria de retribuir esses aplausos a vocês, alunos e professores, porque eu acho que estamos aqui é para isso, somos todos, e isto, eu gostaria de considerar que isto é mais uma arena entre todos do que uma palestra, e que isto ajuda a que mais coisas aconteçam com mais pessoas, com diferentes grupos, e eu agradeço muito sinceramente a vossa generosidade e aproveito para dizer que eu não estou a dizer isto só para ser bonito, eu não aprendo só com quem é bom, eu aprendo com todos têm características diferentes e nós somos esse ecossistema de pessoas com características diferentes e enquanto estivermos aqui, enquanto eu estiver aqui, aquilo que eu vou tentar fazer é, no mínimo, tentar fazer aquilo que os meus professores que estão aqui, como a professora Lúcia, como a professora Elsa, me fizeram sentir, ok? Eu vou tentar também transmitir isso. Por isso, olha, muito obrigado por este bocadinho. Para mim, foi um privilégio.